joia! Que delícia! Estamos de volta aqui no nosso canal Exagero com mais um vídeo no canal da Onda Postos, falando sobre os 7 pecados capitais dessa primeira temporada. E hoje temos uma convidada mais do que especial, mas segura aí, antes disso tudo, você vai se inscrever no canal, curtir o vídeo, encaminhar para os seus amigos para que este conteúdo chegue a cada vez a mais pessoas. E hoje nós vamos falar daquele pecado de mais um exagero para a sua vida, a gula. E aí, você é uma pessoa gulosa? Você gosta de comer até morrer? Ah, eu sou um pouco dessas, viu? Porque eu sou taurina, mas também, né, comida é tudo. Mas pra gente desmistificar um pouquinho disso tudo, esse papo vai ser sensacional. E também, a gula é aquele desejo insaciável por alguma coisa. Pode ser comida, pode ser bebida, pode ser drogas. Então a gente vai entrar em várias questões aí para um papo muito sensacional. Agora eu quero saber do meu parceirinho aqui, gato lindo, maravilhoso, que hoje veio todo trabalhar na transparência. Oi, delícia! Oi, amada, meu amor! Oi, Tudo público! bem? Gente, que maravilha estar aqui com vocês mais uma semana pra dar dando aquela explorada nos 7 pecados capitais. Hoje a gula, como você mesmo já disse. Eu também vou adiantar que sou guloso, não sou taurino, sou pisciano, mas peixe também come, tá? E eu sou dessas que adora comer. Agora a pergunta que não quer calar é: você é uma pessoa. Você é guloso? Amor, eu faço uma gulosa violenta. Ai, que medo! Ai, dentre vários prazeres, assim, que eu sou capaz de fazer, Você dá uma a segurada, gula é ó. uma delas. É desses, tá, E quem gente? vai explicar melhor isso pra gente é a nossa convidada de hoje. Ela que é nutricionista, graduada, pós-graduada pela USP, mais de 11 anos aí de profissão maravilhosa. Tem também, olha, graduando em nutrição materna e infantil, que também é muito importante pra gente estar trazendo essas questões à tona de Fala gula. da base ali Isso. da vida, né, gente? Recebam ela, gente, Marília Braz! Seja Linda! bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E sempre é bom falar sobre alimentação infantil, prevenção. E onde eu puder falar, eu vou estar. E aqui é mais um lugar que eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada. Que linda! Seja bem-vinda, Seja maravilhosa, bem-vinda. né? Olha, se comer é um prazer, então o prazer é nosso de receber também, Marília, pra conhecer um pouco mais sobre alimentação. É isso mesmo. E ao contrário do que todo mundo pensa, eu não sou nutricionista que fica só podando, cortando Controlando tudo, a nossa porque vida, justamente a gente tem que ter prazer em comer, a gente tem que gostar do que come. Então, para isso, a gente tem que conversar bastante hoje e entender um pouquinho de tudo isso, né? Que legal, sensacional. Agora, falando sobre o pecado da gula, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Porque realmente os pecados é quando a gente tem que chamar a atenção pra falar sobre o exagero. E de um vai acarretando a vários outros, né? Sobre o pecado da gula, estudando sobre nutrição, como que é isso, né? Pra gente exemplificar aí pro pessoal. Então, quando a gente olha no dicionário mesmo, gula é exceder, né, no consumo de comida, bebida, enfim. E é assim, sair da moderação, né? E é o que a gente fala muito na nutrição. A gente pode comer de tudo, mas não tudo de uma vez. Então, dá pra comer um lanche se eu quiser, comer uma pizza, comer um doce, mas desde que eu não faça tudo isso de uma vez, desde que eu olhe para minha rotina, encaixe isso de uma forma moderada, equilibrada, né? Claro que vai ter os dias que eu vou sair dessa linha, vai, mas não é esse sair da linha que vai me fazer ter uma vida não saudável, né? Isso também faz parte, porque comer é um ato social, envolve cultura, envolve prazer, envolve afeto. Então a gente vai falar de tudo isso. E a gula em si, a gente precisa olhar para o nosso corpo, olhar para o que a gente sente quando come, né? Não comer às vezes sem prestar atenção, às vezes muito na TV ou no celular. Quando vê, você já comeu além da conta, você deixou de perceber sua fome, sua saciedade. Então é importante a gente se observar mais e
olhar com mais carinho para a comida, para que a gente tenha essa moderação, né? É claro que às vezes a gente ganha, sei lá, um chocolate maravilhoso, uma coisa deliciosa, e come um pouquinho, né, a mais, ou um pocão, mas... Ou uma vontade de comer mais depois de comer aquele chocolate. Aquela vontade de ficar até aqui, né? Ai, que delícia. Mas enfim, com o tempo, isso é um processo também, né? Principalmente para um adulto que fica mais nessa gulodice, é um processo de perceber, de ter mais consciência do que ele come, da alimentação em si, de saber interpretar os rótulos, né? Porque se a gente souber mais da composição do que a gente come, a gente vai com menos sede ao pote, A gente não vai né? comer nunca mais. Olha, pois é, gente. Aquela questão da salsicha, por exemplo, é um mito ou uma verdade? Aproveitando essa questão do Você processamento. gosta de salsicha, né? Tá vendo? Amor, eu gosto muito. Eu adoro uma salsicha, entendeu? Grande, dura, de preferência. Até congelada eu tô comendo. Existe mesmo, assim, essas questões alimentícias que a gente deixa de olhar um pouco o rótulo, de prestar um pouco mais de atenção naquilo que a gente consome. E isso faz mais mal pra gente do que bem. Eu sei a salsicha, mas imagino que tem várias outras, né? Com certeza. Vários enlatados, né? Alimentos São os processados. ultraprocessados, né? Industrializados de uma forma geral. E isso tem tudo a ver com a gula, porque a composição deles, né, na composição, tem os aditivos, tem saborizantes que favorecem ali a gente gostar cada vez mais e querer comer cada vez mais e não ter muito limite sobre isso, né? E aí o consumo excessivo desses produtos faz com que a gente ganhe peso excessivo também, possa ter risco de doenças, inclusive o câncer, porque tem muita coisa ali que a gente nem sabe muito, assim, o que pode acontecer. Não tem nem evidências mostrando, mas a gente sabe que pode acontecer alguma coisa. Então, assim, salsicha, bisnaguinha, bolacha recheada, que mais? Aqueles achocolatados de caixinha, os iogurtinhos com sabor. Nossa, hoje eu já comi tudo isso. Tá perdido! Socorro, Eu tô aqui Deus! pensando o que eu vou fazer agora. Gente do céu, acho que você daqui e direto pro consultório com a Marília Braz pra ter uma consulta com ela, gente. Eu acho que eu tô me alimentando bem mal. E Marília, essa, né? A máxima ali daquela frase: tudo que não presta, tudo que não é bom é maravilhoso. Menos, tá vendo, gente? principalmente homem, né? Ai, você Porque para. o tal do homem, quando ele menos presta, mais gostoso ele é, gente. Mas, Marília, essa questão realmente que a gente fala, né? Porque é como se fosse um vício mesmo. A gente... É a pizza, é o hambúrguer, é a questão ali do carboidrato que dá a pizza aquela de saciedade hambúrguer. rápida. E aí a gente fica morto de vontade de comer sempre mais. O que acontece no nosso corpo nessa hora aí que a gente desestabiliza tudo? E como que é difícil mudar também, né, menina? Porque eu falo assim, difícil. nossa, Amanda, você quer um brócolis? Eu tô de verde aqui hoje. Você quer uma pizza? Claro que eu quero uma Amiga, pizza! mas hoje tem a pizza de brócolis. Ai, não gosto, eu gosto de coisa gorda, entendeu? Catupiry, essas coisas aí, Eles tá colocam vendo? tudo isso. Gente, Aí tô a toda minha pizza errada. preferida de abobrinha, tá Ah, vendo? gente! Certeza com uma massa fit. Desmaiada. Sem a Massa fit. comum, massa Ai, comum. meu O Deus. que acontece? Então, é Mudança de que paladar. essas substâncias mascaram mesmo as nossas papilas gustativas. E aí, aquelas comidas mais nutritivas, que não tem tanta gordura, tanto açúcar, tanto sal, elas ficam menos saborosas, né? Então, a ideia é a gente limpando o nosso paladar para que a gente volte a gostar desses alimentos. Então, quanto mais eu consumo esses ultraprocessados, mais eu vou querer. Mas se aos poucos, por exemplo, essa semana eu vou tirar a salsicha da minha alimentação, vou tentar comer outras coisas, né? E aí vou diminuindo, né? Isso foi um processo também na minha vida. Eu comia tudo, miojo, bolacha recheada, nugget, tudo que você pensar. E cada vez eu fui tirando, né? E a gente tem uma frase na nutrição que é: descasque mais e desembale menos. Para você ter uma alimentação mais limpa, mais natural. Porque se a gente tiver no armário também um monte de coisa disponível, a gente vai acabar indo pro... E não é só pelo sabor, é por ser prático às vezes, né? Então, você tá na correria, tá com fome, pega um negócio, põe no micro-ondas e a gente acaba deixando uma coisa que tem que preparar para depois. Então, a gente... na nutrição, a gente acaba orientando
planejamento mesmo, né? Eu faço a alimentação em um dia da semana, posso preparar e congelar, ou já deixo verdura lavada, porque senão a gente vai deixando tudo isso de lado. Eu queria trazer agora pro lado inverso. Por exemplo, se a gula é essa perda, né, do caminho entre a fome e a saciedade, também essa ausência de um cronograma a ser seguido, e quando a pessoa ela entra nesse cronograma, ela segue esses conceitos, esses conselhos, ela começa a diminuir o processado, adquirir mais alimentos orgânicos, melhores, naturais, mais saudáveis, naturais. Existe também um processo de gula inversa, que é onde a pessoa se sinta naquela obrigação de comer só isso que é orgânico, e isso faz bem também? Não. Fica a louca do orgânico. A louca do orgânico. É o que a gente chama de terrorismo nutricional, né? A pessoa fica tão bitolada naquilo que se ela comer um hambúrguer, um chocolate, é o fim do mundo, né? E não é, a gente sabe que não é. Então, é importante a gente estar com a cabeça tranquila, em ordem, para poder seguir com uma alimentação tranquila, né? E quem tem esse tipo de atitude, tanto para compulsão quanto para terrorismo nutricional, vigorexia, né? Que a gente fala também, o ideal é que faça um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, se for necessário, porque assim, não é normal, porque a gente fica tenso. E eu ir num casamento, num aniversário, ficar assim, preocupado porque eu não vou comer nada, não é normal. Vira uma prisão, né? Vira uma prisão, vira uma prisão. Então, é muito ruim estar nos dois extremos, né? E isso tem tudo a ver com a saúde, porque provavelmente vai debilitar a minha saúde física, mas o outro, a saúde emocional, vai estar muito afetada também, né? Então, é um esforço tão grande ali para comer saudável, para ficar tudo em ordem. Parece que você vai sujar seu corpo, né? Você vai acabar com ele se você comer uma coisa fora da linha. E não é assim, né? A gente tem órgãos maravilhosos que limpam o nosso corpo, o fígado é o melhor detox que existe, nosso rim, enfim, tudo para deixar a gente funcionando bem. Por isso que tem que ter esse equilíbrio, comer de forma mais nutritiva, fazer atividade física, né? Fazer as coisas assim que a gente sempre fala, que às vezes a gente esquece um pouquinho, mas é um autocuidado, né? E eu falo sempre para os pacientes, se a gente não se cuida, quem vai cuidar por nós? Então, né? a gula, ela adoece, é isso? A gula não deixa de ser uma falta de cuidado com a gente, né? Mas eu também não posso, assim, apontar o dedo na pessoa. Eu tenho que sempre lembrar que tem um contexto envolvido, tem todo o iceberg lá embaixo, né? A gente vê uma pontinha. Tirando as camadas. Não achar que às vezes é falta de vontade, né? Então, a gente tem que olhar tudo isso, todo o contexto. Por isso que eu procuro fazer uma forma muito individualizada nos meus atendimentos, porque a demanda de um pode ser completamente diferente de outro, né? Então, não dá para tirar uma orientação da gaveta e achar que aquela pessoa vai conseguir cumprir. Tem que ser algo sustentável, né? Maravilhosa, porque a gente fala sobre nutricionista, né? A gente vê isso acontecendo, tipo, sempre a mesma dieta para várias pessoas. Ou, faz... E também, né, 50 mil dietas. Tem a dieta do carboidrato, dieta de não sei do que, de não sei o que lá. Da sopa, da lua. Da lua, da pedra. E aí, o que funciona pra mim... pra esse monte de dieta. O que funciona pra mim não funciona para o outro, né? Uhum. E a gente ter consciência disso, como que é pra trabalhar isso nas pessoas? Porque eu falo assim, nossa, minha amiga perdeu 10 quilos, ficou sem comer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você fala assim, para de ser louca, querida. Então, e tudo, assim, claro, é aquilo que eu já falei, depende do histórico, do contexto e do objetivo que a pessoa tem, né? Porque às vezes ela quer ter um corpo trincado, né? E não quer abrir mão de nada praticamente, então é praticamente impossível, né? Eu não trabalho tão diretamente com adulto, não tenho tanta experiência assim na questão de por exemplo, jejum é para isso, low carb é para aquilo, por isso que eu gosto das crianças, que a gente já previne, a gente já... Eu queria perguntar agora. A gente já evita muita coisa disso que a gente tá falando aqui. A gula poderia ser também um processo genético, algo hereditário? Isso explicaria, talvez, a gula, essa ansiedade em comer, esse vício pela comida? Loucura pela comida? Isso.
Assim, diretamente falando, eu acredito que não. Não vi ainda algum estudo que fale isso. Mas se a gente pensar, por exemplo, que a obesidade tem fator genético envolvido na sua gênese ali, né? E outra coisa, eu penso muito lá na infância. A gente fala muito dos 1000 dias, né, da criança, que é da gestação, é o período que vai da gestação até os 2 anos de idade, que a gente chama de janela de oportunidades. É nessa fase em que tudo que a gente colocar como estímulo para a criança, ela vai absorver de uma forma muito incrível, assim, né? E para alimentação não é diferente. Então, se eu dou alimentos naturais, saudáveis, respeito o momento dela de aprendizado, ela vai aproveitar muito isso e isso reflete em menor risco para doenças crônicas lá na frente. E por quê? O que a gente oferece para o bebê é capaz de modular geneticamente o que ela vai ser lá na frente. Olha então só. Isso é muito incrível. É muito incrível. Maravilhoso. Sensacional. Quando a gente fala sobre isso, né? Você que é especialista em nutrição infantil, é muito interessante você trazer esses dados, porque a gente fala, conhecimento está aí disponível para todo mundo. E hoje em dia nós somos uma geração que cada vez mais tem consumido conteúdos. Por isso, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, por favor. Aí a gente vai trazer vários assuntos e temas a serem debatidos assim de uma forma bem leve para você. E quando a gente fala sobre essa nutrição infantil, realmente é a base, né? Você falou assim desses primeiros alimentos, mas também a gente vê o número, né, de obesidades em crianças que vem aumentando. Uhum. Como que isso se dá? Porque normalmente, né, quem alimenta a criança, quem começa ali, né, introduzir o alimento na vida da criança é sempre os pais. E quem estraga são os avós. E os tios, as tias. Mas ai, são docinhos. Nossa, tua mãe é muito chata. Mas como que vai, né? A gente trazendo essa consciência pra criança pra crescer e gostar. Porque a criança vai falar assim, não vou comer não. E também não gosta de comer, né? E aí pai e mãe fala, você vai comer tudo. Você não sabe. Nossa, minha mãe fazia terrorismo comigo. Era desse jeito, viu? Você vai comer tudo. Você limpa esse prato, porque senão vai acontecer isso, isso e aquilo. E realmente tá errado, né? Essa questão muito, de comer a hora essa que questão de chantagem, fazer moeda de troca com a comida é péssimo. Mas vamos lá do começo. Quando o bebê vai aprender a comer, ele não sabe que aquele alimento é para comer. Ele passou 6 meses da vida dele com leite materno ou fórmula. Então, de repente, você coloca um monte de objeto colorido, ele vai achar que é brinquedo. Então, ele precisa de um tempo para entender, e esse tempo demora, assim como ele demora para engatinhar, para andar. Ele vai primeiro ficar de 4 apoios, ele vai para frente, para trás lá na prancha, né? E aí depois ele engatinha, depois ele vai apoiar nos lugares para poder andar. Então é assim com comer, né? É um aprendizado dos mais difíceis que o ser humano faz. Então, se esse bebê não tiver esse tempo, esse respeito, essa liberdade para se alimentar, para aprender a comer, ele vai começar a não gostar muito daquele momento, porque fica todo mundo, só mais uma colherzinha, vamos comer tudo. Isso enche a mamãe saco, fez né? tudo com tanto carinho, você não vai comer nada. E aí começa a envolver outras coisas pro bebê, sendo que o foco deveria ser a comida ali, o alimento. Ele entender qual é o formato, qual é o cheiro, qual é a textura, qual é a cor daquele alimento. E com o tempo, à medida que ele for sendo exposto ao mesmo alimento ao longo dos meses, ele vai se familiarizando com ele, ele vai criando memórias alimentares. E aí, com isso, ele vai tendo prazer em comer, né? Ele vai gostando de comer. Só fazendo uma pergunta, muitos pais também, quando a criança quer se lambuzar, né? Pegar, passar na cara, do corpo. E eu faço pra até todo hoje. lado. Eu pego o Kinder Ovo, eu esfrego no meu queixo, eu vou Ai, indo, menino! aquilo vai me envolvendo. Que medo! Ixi, eu adoro! Mas eu falo isso, é necessário deixar a criança ter esse momento Esse realmente? contato. Porque, né, aí põe tudo pra fora da boca, põe dentro, e aí Completamente. lambuza a cara, e aí? Completamente Sério? necessário. Totalmente. Tá vendo? Eu tô certa. Tô esfregando legal. Já Obrigada, passou do parabéns teu pra tempo mim. faz tempo, Eu né? tenho Você memória dá uma infantil. segurada. Mas e aí, né? Então, essa questão sensorial é completamente necessária para o aprendizado, né? É aquilo que eu falei, é a partir disso que o bebê vai
se familiarizando com os alimentos. Se eu dou tudo na colher, vou raspando, vou limpando, ele vai só receber aquilo, muitas vezes amassado, misturado, ele não vai saber o que é beterraba, o que é brócolis, o que é frango, o que é ovo. Ele não vai saber, né? E essa bagunça, ela vai diminuindo. E quanto mais cedo eu faço essa baguncinha, mais cedo ela termina. Então, em algum momento, essa criança precisa aprender a comer sozinha, né? E não só comer sozinha, ela precisa comer bem, né? E aí, o que acontece? Tem muitas fases, né, na introdução alimentar. Então, e eu falo que é um eterno looping, porque um dia o bebê come bem, outro dia come péssimo, outro dia come bem, outro dia come péssimo. E os pais vão ficando loucos com isso, porque acha que é uma linha ascendente a introdução alimentar, que ela vai começar hoje, dali 2 semanas vai estar assim, comendo que nem um adulto. Pleno. Mas não é assim que a banda toca, né? E então, esse bebê vai passando por essas fases, e aí com 1 ano tem uma queda, com 2 anos começa a fase de seletividade alimentar, e o bebê começa a escolher o que ele vai querer, o que não vai. E se a família não tem a informação para isso, o que ela começa? Já que você não quer jantar, come um biscoitinho, come uma bolachinha, um bolinho, e começa a substituir o que ela deveria comer pelo alimento menos nutritivo, algum industrializado. Atenção, pais, hein, gente? Atenção, pais. Atenção. Olha, por favor, não vai fazer feiura depois dessa entrevista aqui, hein? E aí, o que acontece? Essa criança começa a entender, já que eu posso escolher o que eu vou comer, pra que eu vou comer o que precisa? Pra quê? Vamos cada vez. Quero comer o chocolatinho, tananã, tananã. E não é que não possa, eu já falei que não é isso. Mas assim, principalmente até 2 anos, a gente restringe mesmo o açúcar e ultraprocessado para o bebê, porque ele tá em formação de hábito e que a gente quer que ele coma com moderação lá na frente. Mas se eu começo a fazer essas substituições, ou então falar, se você não comer, você não vai sair da mesa, ou você não vai em tal lugar, ou você não ganha o presente. A criança deixa de comer porque ela precisa de fato, ela vai comer para ganhar alguma coisa. E às vezes ela não tá com fome, e aí ela começa a comer para ganhar aquilo, ou para sair da mesa, ou para não apanhar, ou para isso, ou para aquilo. O que acontece? Ela vai começando a não perceber seus sinais de fome e saciedade. Muitas vezes ela passa a comer mais do que precisa. E a maioria de nós passou por isso, né? Sim, eu ainda passo. Olha! A maioria de nós passou por isso. E assim, antigamente a introdução alimentar começava com 3, 4 meses, e o bebê de 3, 4 meses não consegue nem fechar a boquinha para recusar o alimento, né? Eu falo que ele é um funilzinho, ele só manda para dentro. Mandando. E aí o estômago, né, vai dilatando ali, quando vê, ele já tá comendo uma quantidade além do que a capacidade gástrica dele é capaz de receber. Então, a gente tem vários motivos para ser gulosos, Né? Muitos. que começa lá na infância, né? Então, é importante a gente olhar com muito carinho. O que a gente faz com a criança é muito sério. E eu falo que não adianta depois que a criança tá viciada no docinho, nos industrializados da vida, isso. Fala, mas ela só come isso, ela só come aquilo. Aí eu tenho vontade de falar assim, mas ela vai sozinha no supermercado? Não vai. Quem compra para ela são os responsáveis, né? Então, eu tenho que me colocar como responsável dessa criança, porque o que ela vai se tornar enquanto pessoa que se alimenta depende da gente, né? A criança não tem a menor condição de maturidade para fazer as próprias escolhas. Então, cabe a nós, adultos, fazer isso por elas, para que ela realmente tenha essa relação positiva com a comida. Então, eu encarei isso como missão de vida mesmo, porque é muito melhor eu fazer isso certo desde o começo do que chegar lá na frente. E aí entra um paradoxo, né? Porque, tadinho, o bebê tá com vontade de comer doce. Aí dá doce pra criança antes da hora, dá doce. Aí ela fica só querendo doce. Aí ganha peso, às vezes, né? Chega na vida adulta, quer logo perder peso, aí o que faz? Corta o açúcar. Agora, pra quê? Se na infância que devia restringir, liberou geral, e aí chega no adulto, nossa, o adulto que tá lá cortando o açúcar, nossa, que exemplo, que orgulho, que pessoa disciplinada, né? Então, assim,
oi, sociedade, vamos colocar cada coisa no seu lugar, né? Vamos deixar as crianças quietinhas para aprender a comer bem. E os adultos vão ficando mais conscientes do que estão comendo, né? Amanda, olha, hoje aqui nesse programa Exagero, a gente tá descobrindo que a gente aí, ó, é gulosa desde a infância. desde Marília explicando pra gente que desde pequena a gente tá errada. Estamos E quem quiser errados. saber mais, gente, não esquece de se inscrever no canal do YouTube da Onda Posses, ativar o sininho e pode mandar jeito, também que suas jeito. perguntas. Hoje não tem negócio de falar só, ativar o sininho aqui, ó. Ai, meu Deus. E aqui, Marília, gostaria de saber de você também, ainda nessa questão do processo, né, de nutrição infantil, quando os pais descobrem que esse prazer pela comida virou um vício, porque vira, infelizmente, a gente sabe, quem recorre mais à nutricionista? A mãe, o pai? Como é esse processo dentro da família? Porque ensinou de uma forma, agora tem que ensinar de novo a certa. E aí? Os pais têm procurado bem mais, assim, aumentou. Eu vejo que muitos pais participam dos atendimentos comigo, com a mãe. Mas ainda assim, as mães procuram mais, O né? que você acha que explica isso? Assim, eu acho que nós mulheres temos mesmo essa característica de maternar, de cuidar e tudo mais. Mas, assim, eu acho que faz tempo que a gente tá nessa, né? Então, agora que os homens estão se colocando mais nesse papel de pai que se preocupa, que quer saber mais do filho, que sabe fazer, que sabe o peso, que sabe a data do pediatra, enfim, eu acho que a gente tá caminhando para que isso melhore, né? Eu acho que é uma coisa muito cultural, Aprendendo. Aprendendo aos homens serem mais participativos. Porque na hora de educação da fazer, a criança. gente faz todo mundo Pois junto. é, mas todo mundo junto. Na hora de levantar, não quer participar. Ai, meu Deus. Ô, Maria, mas aí sobre enganchando aí essa pergunta dele, como que a gente faz essa mudança, né, realmente aí de mentalidade para a criança, porque é introduzir, reeducar a alimentação ali da criança, mas muitas vezes da casa também, né? Sim, porque se a criança não tiver o apoio da família, fica praticamente impossível conseguir algum resultado, né? Porque assim, os pais são referência para a criança, né? A gente é o tudo para os nossos filhos. Então, se a gente quer o porto seguro, que é a referência de tudo para eles, não comer de forma saudável, como que essa criança vai comer? Então eu chamo os pais para essa responsabilidade também. Comeu mal até agora, vamos melhorar, porque não é por você apenas, é pelos filhos. Se vocês querem um filho que coma bem, precisa todo mundo entrar na dança, né? E se é uma criança maior, eu consigo trabalhar só com os pais até uns 3 anos, mais ou menos. Depois eu já preciso falar com essa criança, fazer alguma atividade, mas tudo de uma forma muito tranquila, porque se eu começar a impor, a determinar para a criança, vai ficar chato, vai ficar maçante. É aquilo, né? Não é de 3 horas uma barra de chocolate, uma lasanha. É de 3 horas um alimentinho melhor, entendeu? Por favor, uma frutinha. Uma frutinha, intercala com um pedacinho E olha, de doce. nem de 3 em 3 horas tá meio por terra já. Sério? isso. Como é que funciona? Gente, Verdade como é que tá a ou mito? alimentação Verdade ou hoje em mito? dia? Na verdade, assim, nenhum nem outro. É porque tem pessoas que têm um funcionamento diferente, né? E às vezes ela sente fome com menos tempo ou com mais tempo. E vai depender também do objetivo ou do quadro clínico, se é um paciente que precisa de comer em frequência maior, a gente vai fazer. Mas assim, eu prefiro comer seguindo a minha fome. Então, por isso que é muito importante a gente perceber a nossa fome. Se a gente começa a se desconectar desses sinais, a gente vai comendo sem fim, né? E aí será que eu tô comendo por fome ou porque eu tô só com vontade de comer, né? E isso é muito interessante quando a gente fala também, né, Marília? Porque muitas vezes a gente tem essa fome emocional. E eu falo também a gula ali, a comida, o prazer que a comida, a mesa farta. A gente tem um pouco dessa tradição, dessa cultura, né? De estar ali. Eu até falaria isso também. Aquele almoço de domingo, toda a família reunida.
Eu falo que todo mundo aí tem descendência, né, de algum lugar. Aí o povo fala alto, aquela gritaria, aquele bando de mesa farta. Principalmente nas festas, né, que a gente vê isso. E aí, né, como que a gente vai mudando essa concepção? Porque muitas vezes é um afeto para as pessoas, aquele momento da refeição. E aí quer comer pra morrer também, né? É, porque a gula é um processo histórico, gente. Os reis serviam banquetes. E todo mundo bebia, comia, e no final todo mundo tava comendo um outro também. E dava uma confusão. Mais uma, né? Era sinal de riqueza também, né? Sim, Hoje os os corpos reis. mudaram muito, né? A história aí da nossa sociedade. Antigamente, quanto mais gordo, As era ancas sinal largas. de riqueza, Saúde, né? de riqueza. As melhores parteiras, né? Que eram as mulheres que tinham ancas largas, né? Então, a Que nossa elas tinham, história- eram mais Parideiras, gordas. então, Isso, né? parideiras. Falei errado, desculpa. A nossa história mudou muito de lá pra cá. Muito. não? E você sabe que eu tava vendo que, apesar de ser pecado capital, quem mais é referência na gula são os papas. Olha só! Mentira! Tá vendo? Não é à toa aquela história, ai, comeu que nem um padre, sabe? Come até morrer. Ah, morta. Ai, Como funciona essa relação? com- Essa relação toda desse processo histórico da gula, em a gente ter esse sentimento em comer e ser feliz. sim. Então, eu defendo muito isso, inclusive na introdução alimentar, né? Porque o bebê, ele precisa se sentir pertencente e faz parte do ser humano querer estar com outras pessoas, comemorar, socializar, né? E se a gente tá mais conectado com o nosso corpo, eu vou num casamento, numa formatura, num aniversário. Pode ser que eu até coma um pouco mais do que de costume, mas eu não vou comer pela tampa, né? Eu vou dar Igual uma... o Papa. É, igual. Então, assim, eu acho que quando a gente tem mais essa consciência, não importa o lugar que seja, assim, a gente vai comer o que precisa, né? E isso não quer dizer, vou comer só alface. Não, vou comer uma bacalhoada, vou comer, sei lá, fala alguma coisa, uma lasanha. Uma pizza, uma um lanche. Não, que eu pensei nas festas de fim de ano, né? Mas Tá aí já. Não tá? Tô chegando. e eu lembro, assim, só te cortando, na minha família sempre teve aquela coisa de fartura no fim de ano e não sei quantas sobremesas e muitos pratos. E parecia que eu queria comer tudo aquilo e era um negócio sem fim. Mas hoje em dia, eu não consigo. É uma coisa que Não cabe. aos poucos você vai... Não entra mais. Eu lembro, gente, quando eu ia nos congressos de nutrição, que tinha os coffee breaks. Era um negócio, eu queria aproveitar tudo aquilo, porque eu vivia de bandejão, de steak, de miojo, de comida lá do bandejão, que a gente já não aguentava mais ver. A hora que via um salgadinho gostoso, um docinho, eu queria... Avançava. Nossa, as alunas, coitada, universitário é aquela coisa, né? Sofria da vida. O aniversário é miojo e pipoca. É por aí. Então, e uma coisa que influencia também, né? A condição da pessoa, né? Porque Agora ela... eu tenho dinheiro, eu vou pagar. E às vezes Você fala, por gente, força. eu não sei, tô com dificuldade, eu não sei quando eu vou comer bem de novo, então vamos aproveitar, né? Parece que aquilo não... Mexe com a gente, né? Então, tem todas essas questões pra gente se considerar. É mais complexo do que a gente imagina, né? Comer é difícil, né, gente? Só que não. Nossa, mas assim, eu falo essa questão toda, envolve muita coisa. Eu acho que comer é a saciedade, né? Essa questão do prazer na comida com a saciedade que eu acho que é complicado. Como encontrar esse equilíbrio aí na Isso. gula, né? Não comer pra morrer, mas também não passar fome, como né? que faz? Como a gente outras avalia? Questões patológicas, né? De anorexia. Eu acho outras que no doenças. começo, quando a gente ainda não tá treinado pra isso, é meio que se perguntar mesmo, né? Será que eu tô realmente com fome? E aí, essa questão de comer devagar não é balela. É necessário porque quanto mais a gente mastiga também e come devagar, mais sinais a gente transmite ao nosso cérebro que a gente tá saciado. Então, se eu como em 5 minutos, é como se passasse direto ali, sabe? Pelos sinais. E aí, e aquilo estufa. Depois eu fico meio... Deu uma né? jamanta. Igual a javali. Eu vou dar um exemplo, o que aconteceu comigo. Quando eu amamentava, para amamentar, a mulher tem um aumento do gasto energético de mais ou menos 500 calorias. Então, eu comia muito mais que meu marido. E ele, olha que ele come
pra caramba. Eu falava, gente, não é possível que cabe tudo isso dentro de mim. E eu comia. E aí foi passando, depois de um ano do Matheus, ele foi diminuindo um pouco essa mamada, ele foi comendo melhor, né? Foi demandando. E apesar de eu comer muito, eu emagreci assim, fiquei isso aqui, né? É um metabolismo muito rápido e tal. Mas que eu comecei a perceber? Como o Matheus estava mamando menos, eu produzia menos leite automaticamente. Eu demandava menos do meu corpo para essa produção. E aí, eu comecei a ganhar peso, né? Assim, nada exagerado, mas eu vi que não tava normal. Já tava começando a sobrar aqui e ali e tal. Eu falei, ué, vamos ver o que tá acontecendo. E eu tava naquele mesmo ritmo de comer. Eu comia, batia um pratão e já ia pra segunda vez e já ia de novo. Eu falei, nossa, mas eu acho que eu já não tô mais precisando disso. E aí eu comi, dei um tempinho, esperei. E quando a gente dá um tempinho, sabe aquela coisa de pôr o talher pra descansar um pouquinho? Isso ajuda, né? A gente dá tempo do nosso corpo entender ali se ele tá satisfeito ou não. E aí eu percebi que eu não precisava mais daquele monte de comida e comecei a regular. E meu peso se ajustou e eu também ajustei o que eu comia. Então, é uma coisa que a gente, com consciência, a gente faz de uma forma bem mais tranquila, né? E olha que dica interessante, hein, PO? Pra gente mudar realmente, né? Eu falo que todo mundo tá nessa luta, ainda mais devido a padrões estéticos que nós temos, né, hoje na nossa sociedade. E aí, né, como que a gente encontra esse equilíbrio para este pecado, Marília? Tendo essa consciência, mas também o corpo se acostuma, foi o que você acabou de contar aqui, né? O corpo se acostuma, tudo a gente vai entendendo. Se eu como muito, cada vez eu vou querer comer mais. E se eu como menos, eu vejo que eu não preciso disso. Qual que é a dica que você deixa pra quem tá acompanhando a gente, pra gente começar a ter essa consciência? Além de descansar esse garfo. Começando pela gente. Porque ela falou assim, descansar o garfo. Eu não sei o que é descansar garfo. Eu descanso o garfo quando eu lavo Você faz levantamento de garfo, né? Garfo, e quando tem garfo de e copo copo junto, Nossa, meu amor! Eu vou longe. E ó, vou te falar que eu sou fã de uma cervejinha. Tem marido é cervejeiro, ele gosta de fazer cerveja artesanal. Eu sou Eu tô achando fã. que teu marido tem gula. Que ele come bastante, ele faz não, cerveja. loucura. E não, viu? A gente, Tudo ele é equilibrado. muito, ele é bem tranquilo nisso. Acho que até mais que eu, mas é isso que eu gosto de mostrar, né? Porque eu não preciso me privar. Se alguém me falasse, você vai ter que parar de tomar cerveja se você quiser tal coisa, eu falo, não vou parar. Vai dar, amor, não vai dar. Eu não consumo muito, mas eu gosto. Eu gosto, eu não vou abrir mão disso, entendeu? Então, é fazer escolhas. O que me vale também? Eu, por exemplo, adoro um brigadeiro. Se eu for no aniversário, eu vou escolher o brigadeiro. Eu adoro um hambúrguer, né? Então, a gente come de tempos em tempos. E o Matheus adora também. Então, ele vai pegando o jeitinho da gente. Só que, por exemplo... o nugget que a gente comia, eu já não compro mais. Eu prefiro não ter isso em casa. Então, a gente vai também fazendo escolhas, né? O que vale a pena? Né? Eu quero comer isso, mas então... Agora, uma bala, um pirulito, eu já não como mais isso praticamente, né? Falar, eu prefiro gastar minhas fichas Você com fica mais outra seletiva. coisa. Uma coisa que eu queria saber, agora acabei de pensar nisso, tive um estalo aqui. Hoje em dia é moda a gente falar de veganismo, né? Hoje em dia é moda falar de veganismo, dessa alimentação vegana. Acha que esse veganismo é a nova desculpa pro guloso? Por quê? Não entendi. Talvez pra largar a mão de viver um pouco desses processados e ter uma alimentação de mais comer adequada carne, e achar que é só aquilo é certo. Mas eu vou te falar que tem produto disfarçado de saudável, de vegano, de vegetariano, cheio de aditivo Tá também. todo mundo sendo enganado, então. Então, assim, eu tenho que focar em melhorar a qualidade, de preferência, pensar em tudo que vem da natureza, é aquilo que eu posso comer. Se eu ficar muito nos pacotinhos, eu tenho muito mais chance de comer coisa que não precisa, né? E aí o veganismo é uma escolha de cada pessoa, né? Não acho que
que tem a ver com gula, não. Não tem uma relação. A pessoa, então, ela não necessariamente é gulosa e desfaz isso com o veganismo. Não, nada a ver. A ponto de viver só pra aquilo. De colocar o exagero em outra questão. Ela pode ser gulosa comendo um monte de legume, feijão e grão de bico, enfim. Mas geralmente, quem opta por uma alimentação assim, né? Não tô falando que é uma regra, mas tem uma consciência ali, né, por trás, e aí ela acaba tendo um consumo mais moderado, mas não é regra isso, né? Não é um exagero. Eu acho que o que mais faz a diferença é ter informação, né, ter essa consciência, porque às vezes eu vou no nutricionista esperando uma coisa muito... Assim, fora do muito normal, maravilhoso, né? muito incrível, e não é, né? Eu acho que o segredo de uma boa alimentação é ajustar o que a pessoa já está acostumada a fazer e fazendo algumas substituições mais saudáveis, né? Mas mantendo ali o que ela já gosta, Nossa, né? eu fui uma vez, Marília, ela me queria me passar um tal de xilitol. Eu nem sabia o que era xilitol. Xilitol. Ai, eu sei nem falar, gente. E aí, eu fiquei muito confusa. Falei assim, gente, o que é isso? E tava muito fora da minha realidade de alimentação. Aí depois descobri que é um açúcar, né? É um negócio assim, um adoçante. É mais natureba, né? Mas é um conselho que você possa dar para as pessoas ficarem um pouco menos gourmetizadas nesse sentido? Quem que fala isso, Meu gente? Deus. Tem uma nutri que eu não tô lembrando quem, mas eu falo, não fale nutricionês com seus pacientes. Fale Não vai palavras entender. do dia a dia. Falem coisas que eles vão entender. Na frente Por dela quê? fica assim, ó. O que é óbvio pra mim... A cara. Entendi. Aí, mas vocês também não perguntam? Tem que falar, do que é isso? É que ela tava tão envolvida em me deixar assim, menos gorda, que eu ficava assim, ó. Ai, xilitol! Adoro. Gente, eu fazia até assim, ó. Ai, Gente, tô Que consumindo bom que ela me xilitol. passou Tá na minha isso. dieta, xilitol. Não, eu pensei em levar, eu vou levar pra escola, pro meu trabalho, mostrar aqui, ó, amor, xilitol. Aceita. Nossa, eu ia patentear um negócio desse. Para de juro. ser louca. E aí, né? Não fala nutricionês com os outros, né, gente? Não, por favor. eu gosto do que é, assim, mais dentro da realidade. Por isso é tão importante eu ver mais coisas. Não é simplesmente, eu quero emagrecer. Ah, tá. Não, gente. Quero saber o que ela faz, qual que é o horário de trabalho, o que ela... se ela faz alguma atividade física, se ela tem filho, se ela não tem, se ela é casada, se ela não é. Enfim, tudo que envolve a vida da pessoa é importante para eu saber o que ela vai poder preparar, se ela vai poder preparar, se ela tem condição de repente comprar mais comida pronta, porque hoje a gente tem pessoas que vendem, né, comidinhas mais balanceadas. Enfim, tudo isso é importante. Então, assim, eu sempre recebo, pessoa passou, sei lá, quinoa, salmão, dananã, gente, né? Meu Deus, não tem Vamos, tempo. Né? Claro, tem quem possa, tem quem goste, tem quem queira, mas assim... Amor, no caso da Amanda é tempo, no meu dia a dia. Não Sabia é passar o tempo, salmão pra me tempo. comprar. Eu falei na cara dela e falei assim, ó, você tá maluca? Gente, nós estamos quase criando asa de tanto Jesus, frango, né? Olha. Marília, a gente tava falando a respeito agora também desse processo de informação, que é o que as pessoas precisam, né? Ter pra não cair nessa tentação da gula, comer exageradamente. Isso em todas as idades, desde a infância até a fase adulta. Mas foi divulgado essa semana um estudo que até 2030, daqui a 8 anos, pelo menos 40% da população esteja obesa. O que falta pra essas pessoas? Ou então o que tá excedendo nelas? Gente, o buraco é mais embaixo, né? Assim, é claro que a informação é super importante. A gente saber o que come, o que comprar no supermercado faz toda a diferença. Mas a gente tem diferentes tipos de população, né? Então, tem famílias que talvez nunca tenham acesso à informação que a gente tem. E ela vai pelo mais barato, pelo mais prático, sem contar que a própria indústria, né, ela pega bem pesado na propaganda, ali na disposição, né, nas gôndolas do supermercado. Então, assim, tem várias vertentes que a gente precisa olhar
para que essa obesidade não cresça tanto, né? Trabalhar na infância, cuidar da informação, cuidar do que é disponibilizado. E uma coisa muito importante, olhar para as escolas, né? Porque a criança passa boa parte da vida nas escolas. Muito importante. E, assim, desde as públicas até as privadas, tem uma alimentação, são raras as que têm uma alimentação boa. E a criança precisa desse cuidado, né? E as políticas públicas, enfim, são várias questões, gente. Não dá pra... necessários pra pontuar nada, né? Agora a gente falando. A gente segue fazendo o nosso papel, né? Nossa parte, né? E esperando que o povo coma direito também, gente. Marília, e por outro lado, a gente fala muito sobre a obesidade, mas a gente também vê uma crescente no número de pessoas que vem se cuidando cada vez mais, de tendo essa consciência cada vez mais. Como que a gente, assim, as dicas que você deixa realmente sobre essa autoconsciência, essa percepção do que é o alimento, de comer quando você tá com vontade, e pra gente desmistificando e realmente, né, cada vez mais tendo mais qualidade de vida, porque a gente fala sobre a gula, é gostoso? Mas a gente tendo mais saúde, mais qualidade de vida. Uhum. Eu acredito muito nessa busca do equilíbrio, né? A gente hoje é uma sociedade privilegiada em termos de informação, tá aqui na palma da mão, tem muita coisa pra gente aprender. E entender que eu sou responsável pelas minhas escolhas, né? Não... Pá na nossa cara! É tudo sua culpa! Isso eu aprendi depois de muitos anos também, né? Terapia e tal, que pra não ficar, às vezes, jogando, mas também aconteceu isso, aí comi e tal. Enfim, olhar e falar, não, eu sou adulto, eu preciso cuidar da minha saúde, o que eu preciso fazer? Então, é isso, né? Isso pensando numa pessoa adulta, numa criança, aí já tem todo aquele processo que a gente conversou, né? Enfim, olhar mesmo com mais carinho, porque às vezes a gente se deixa de lado, né? Deixa em último plano e acaba deixando a vida levar, né? Mas a conta chega, né? Não tem como. Ou se não chega. Tem como. Não chega, gato! Ou se chega. A mim já tá estourando essa conta. Amanhã eu já vou lá na Marília, tá? Por favor. E o pessoal te seguir no Instagram. Você mesmo, tem várias Marília? dicas. Passa pra galera aí. Gente, Super meu ativa no Instagram Instagram. é Marília Braz D. Eu trabalho bastante com criança, né? Desde introdução alimentar, alimentação infantil, seletividade, faço os atendimentos individualizados, tenho curso online de introdução alimentar. Que linda! E assim, tô sempre buscando levar essa mensagem para as famílias para que elas realmente sigam tranquilas, né? Eu falo, você saber o que esperar e como agir é muito mais fácil do que você tá ali no olho do furacão e não saber o que fazer, né? Então, me sigam lá, me acompanhem, tem canal no YouTube também, Marília Braz. E tô começando, mas é um prazer fazer o trabalho. No Instagram já tô há mais tempo, tem bastante conteúdo lá, então aproveitem. Arrasou! Aê! Amor, adoramos! Marília, vamos brinde! Brinde! Infelizmente não é pode. Gente, maravilhoso, que papo lindo. Adoramos, Marília. Muito obrigada pela Eu sua que participação. agradeço, gente. Obrigada. E ó, toda semana tem vídeo novo no nosso canal, então se inscreva. Curta o canal, por favor, que a gente espera você toda terça-feira, às 7 horas da noite. P.O. Gente, um beijo, Amanda. Marília, muito obrigada. Beijo, Sucesso, gente. um beijo. Obrigada, E é isso viu? mesmo, ó. Inscreva-se no canal da Onda Postos, youtube.com/Onda Postos. Não esquecem de curtir também, ativar o sininho pra receber aquela notificação e mandar pergunta pra gente, porque aqui nós vamos falar de pecados, entre outros assuntos. Beijo, beijinho, tchau, tchau. Tchau! Semana que vem a gente já vai chegar aqui mais Esbelta. Eu vou chegar aqui de faceta, poder Ai, tem um detalhe, o resultado não é assim tão rápido. Ai, não, já quero bater a cabeça na parede.